Um bom dia. Hoje, segunda-feira, 25 de janeiro, estaremos aqui para continuar estudando a nossa lição com o tema o desenvolvimento do caráter. A importância de desenvolvermos um caráter para a eternidade. O título de hoje, Pagando o Bem com o Mal. E a primeira pergunta, o que podemos aprender do ato restritivo e misericordioso de Davi para com Saul? Davi teve a oportunidade de matar Saul se ele tivesse escolhido, porém ele preferiu dar ouvido à voz do Senhor e preferiu ser bondoso, assim como o Senhor deseja realmente que todos sejamos. E ele seguiu aquilo que está escrito em Provérbios 16:32, que é melhor o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em contraste com o temperamento de Saul, Davi agiu como um servo fiel de Deus, que tinha o Espírito Santo governando as suas ações. Romanos 12:19-21 diz que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos o quê? Dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos dar-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. E continua dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nisso, Davi deu um verdadeiro testemunho. A atitude de Davi demonstrou que ele tinha um governante a quem obedecer. Se tivesse sido conduzido e controlado por sentimentos humanos, teria entendido que o Senhor havia colocado o inimigo sob o seu poder a fim de matá-lo e assumir o governo de Israel. Ele já era ungido, ele sabia que Saul já estava rejeitado, mas ele, sendo governado pelo Espírito Santo, ele era consciente de que existe coisa que é entre o homem e Deus. Deus tinha o momento certo de resolver a situação de Saul como um rei, embora apostatado. E ele, como um homem, como um futuro rei, já ungido também, não se sentiu no direito de fazer o mal. Por quê? Porque ele tinha um governante. Aqui na nota fala que Davi servia a Deus em todos os detalhes e não prejudicaria de forma alguma o ungido do Senhor. Seguir a Deus em todos os detalhes. Buscar a direção de Deus em todos os detalhes. Esse deve ser o nosso alvo. Essa lição precisamos aprender e viver diariamente. Depois que Davi teve a oportunidade de chegar próximo de Saul, tirar um pedaço da sua roupa, não fazer mal, agiu como um homem bondoso de coração governado pelo Espírito Santo. Descreva o modo como ele apelou ao coração de Saul. Quando Saul saiu, Saul se levantou da caverna, prosseguiu seu caminho, e Davi também se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minha mão nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do teu manto, não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu caças a minha vida para me tirares. E finalizando, ele diz: O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Olha, respeitar, reverenciar, não é questão da pessoa merecer, é questão de princípio. Se eu tenho um princípio, a pessoa pode fazer o que for, eu continuarei firme no princípio. O ungido do Senhor, ele é ungido do Senhor. Quer eu queira, quer não. Quer ele faça a vontade de Deus ou não. Mas ele é ungido do Senhor. Saul, já tinha sido rejeitado por Deus, mas ele era ungido do Senhor. Davi sabia disso. E ele, como um homem dirigido pelo Espírito Santo, o princípio
que estava estabelecido na sua mente, o seu caráter estava formado de tal forma que ele jamais ele pecaria contra o Senhor, jamais ele seria contra esse princípio da sua vida, de respeitar aquele que realmente está numa posição mais elevada e mesmo que não esteja, porque o princípio da palavra de Deus é que devemos fazer o bem, devemos respeitar a todos, porque na verdade existe um ditado que diz que quem quer ser respeitado, respeita primeiro, né? Aquele que respeita os outros, ele realmente ele recebe o respeito. Independente disso, princípio é princípio. Aqui na pergunta C diz o que devemos aprender da cautela de Davi em relação à resposta aparentemente calorosa de Saul a seu ato misericordioso. Nossa, quando Saul ouviu Davi falando aquelas palavras, viu que ele foi bondoso com ele foi humilhado e não pôde deixar de admitir a verdade de tudo aquilo. E os seus sentimentos foram profundamente abalados quando percebeu o quanto completamente havia estado sob o poder do homem cuja vida ele caçava, ele procurava matar. E agora, ele se humilhou, né? E falou para Davi palavras bondosas, né? Palavras bondosas, realmente, você é mais justo do que eu. Mas Davi, ele teve muita cautela diante das palavras de Saul. Essa é a pergunta, o que nós devemos aprender? Olha, tem um pensamento que diz, trate bem o seu inimigo, mas nunca confunda-o com um amigo. Esse é um pensamento que coube muito bem aqui nessa história. Porque, conhecendo o histórico do comportamento de Saul, Davi não podia confiar nas promessas do rei, nem esperar que o seu arrependimento fosse real e continuasse por muito tempo. Ele era instável, ele era dirigido por paixões incontroláveis, porque não tinha o controle do Espírito Santo. Ele não tinha o domínio sobre o eu. Saul era viciado nas paixões humanas, em fazer o que ele queria, em fazer o que vinha no momento. Então, Davi, mesmo assim, permaneceu nas montanhas, na fortaleza da montanha. A inimizade que é nutrida contra os servos de Deus, pelos que se entregam ao poder de Satanás, às vezes se transforma em sentimentos de reconciliação e favor, mas nem sempre a mudança se mostra duradoura. Davi foi cauteloso. Nós também devemos ser cautelosos, tratar bem a todos, fazer o bem a todos, mas ter uma vida de oração, para que o Senhor possa nos guiar. E nunca tratar o nosso inimigo como se fosse o nosso amigo, mas tratar sempre bem, assim como Davi deixou o exemplo e Jesus também deixou o exemplo para nós. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos ser como Davi, ser como Jesus. Sábios, aqui diz que devemos ser prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. Foi um conselho de Jesus em Mateus 10,16. Sigamos esse conselho hoje e todos os dias da nossa vida. Amém.